Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco nos bastidores de uma articulação política que pode definir o futuro da direita no Brasil. A nossa análise parte de uma fonte bem específica, uma coluna do Igor Gadelha, lá no portal Metrópolis, que mostra os detalhes de como o xadrez para 2026 já está sendo jogado. Exatamente. E o que a coluna do Gadelha nos mostra é que o que está em curso não é só uma busca por um substituto. Não, né? Não. É um cálculo muito mais complexo e, eu diria, até um pouco agoniado para evitar que o capital político gigantesco do Bolsonaro simplesmente se evapore. O gatilho para tudo isso, claro, é um evento de impacto enorme, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso. Com o principal nome fora do páreo, a pergunta que o artigo ajuda a gente a responder é: qual é o plano B da família? Como eles vão manter o poder sem o maior ativo deles na urna? Pois é. A grande questão para eles é como transferir essa herança política. E nesse tabuleiro, três peças se movem de forma decisiva. Quais são? A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro. Certo, então vamos começar a desenrolar essa trama pela Michele. A coluna dá um destaque enorme para uma mudança de planos envolvendo ela, né? É o ponto central da matéria, eu diria. Para a gente entender o tamanho dessa reviravolta, qual que era o projeto original dela para 2026, antes disso tudo? Olha, o plano original era bem mais seguro, digamos assim. Seguro como? A candidatura dela era dada como praticamente certa para o Senado pelo Distrito Federal. E não era só um balão de ensaio, não. Era algo concreto. Muito concreto. As fontes do Gadelha indicam que a chance de vitória era altíssima. O plano era tão real que já tinham pensado até na chapa, talvez com o irmão dela de suplente. Nossa! Era um projeto muito bem amarrado, um caminho natural para ela consolidar uma carreira política própria. Um caminho seguro com vitória quase garantida. Então, o que leva alguém a abrir mão de um plano tão sólido? Qual foi o estopim para essa mudança tão drástica? O estopim, segundo a coluna, tem nome e data. É o início do cumprimento da pena do Jair Bolsonaro em regime fechado. Ah, claro! Esse fato muda tudo. A candidatura da Michele ao Senado, que era um projeto de poder pessoal, vira secundária. A prioridade passa a ser outra. A sobrevivência do grupo. Exatamente. A sobrevivência do projeto político do grupo. Ela meio que deixa de pensar em si para virar uma peça-chave na manutenção do legado do marido. Faz todo sentido. A ausência do líder obriga o grupo a repensar a estrutura inteira. Mas como ela se encaixaria nesse novo plano? Onde ela seria mais útil do que no Senado? É aí que entra a figura do Tarcísio de Freitas. A estratégia que a coluna revela como a mais forte no momento é lançar o Tarcísio como candidato a presidente. Entendi. Ele tem o que o clã não tem mais: viabilidade para a presidência, diálogo com o centro político, uma gestão bem avaliada em São Paulo. O problema é que, Tarcísio não é um Bolsonaro. E é aí que mora o medo. Que medo seria esse? É o medo de uma traição? Exatamente. O artigo deixa isso muito claro. Existe um temor real de que o Tarcísio, uma vez eleito, construa o próprio legado e, aos poucos, deixe o bolsonarismo em segundo plano. Aquele clássico da política, né? O afiliado que fica maior que o padrinho. Perfeito. A história do Brasil está cheia de exemplos. Aí qual a solução que eles encontraram para evitar isso? Colocar Michele Bolsonaro como vice na chapa do Tarcísio. Entendi. Ela funcionaria como uma espécie de âncora para garantir que o navio do Tarcísio não navegasse para muito longe do cais bolsonarista. Uma fiadora. A palavra é essa. A afiadora da lealdade. Exato. Ela, na vice-presidência, seria a presença constante da família no coração do poder, fiscalizando, influenciando e, principalmente, garantindo que a base bolsonarista continue engajada. E é curioso porque o artigo menciona um lado pessoal nisso, né? Menciona. O Gadelha relata que a Michele tem dito a pessoas próximas que confia no Tarcísio, que não acredita que ele trairia o ex-presidente. Isso é fascinante, porque mostra a tensão entre a confiança pessoal e o cálculo político frio. Pois é. Mesmo confiando, o grupo sente que precisa de um mecanismo de controle. Ela estaria abrindo mão de uma cadeira quase certa no Senado, com 8 anos de mandato, para assumir uma posição de vigilância. É um sacrifício político enorme.
Mas, na ótica deles, é necessário para um bem maior, que é a preservação do projeto de poder da família. A vice nesse arranjo se torna mais importante que o Senado. Porque mantém a família com acesso direto ao Palácio do Planalto. Ok, então a chapa Tarcísio-Michele parece ser a grande aposta. Une a viabilidade dele com a força do sobrenome. Mas imagino que essa não seja a única ideia na mesa, certo? O artigo fala de outros planos. Sim, e é aqui que o jogo fica ainda mais interessante. Existe uma alternativa. Uma aposta bem arriscada, mas que manteria o controle total com a família. E qual seria? Essa alternativa tem nome: Flávio Bolsonaro. O filho mais velho. E o que a coluna diz sobre o plano dele? Pelo que o Gadelha apurou, o Flávio teria sinalizado a aliados que estaria disposto a um movimento ainda mais ousado. Mais do que o da Michele. Sim, abrir mão da reeleição dele ao Senado, que também é vista como muito provável, para se lançar ele mesmo como candidato à presidência. Ah, então seria uma tentativa de manter a linhagem direta na cabeça da chapa. Sem intermediários. Seria manter a marca Bolsonaro como protagonista. À primeira vista, parece uma jogada lógica para o grupo. Mas se a chapa com Tarcísio é a mais forte, por que a candidatura do Flávio é considerada mais arriscada? Quais são os obstáculos? A coluna aponta 2 obstáculos gigantescos com base em relatos de aliados do próprio clã. Tá. Certo. O primeiro é a enorme resistência que o nome do Flávio enfrenta nos partidos do chamado Centrão. E o segundo, uma resistência igualmente forte por parte do judiciário. Ok, vamos aprofundar um pouco isso. Por que essa resistência específica a ele? Talvez até maior do que a que o próprio pai enfrentava. O que explica a barreira do Centrão, por exemplo? Com o Centrão, a questão é pragmatismo puro. Poder e estabilidade. Isso. Esses partidos buscam poder, buscam estabilidade. O Tarcísio é visto como um perfil mais técnico, um gestor. Alguém com quem é mais fácil negociar, compor um governo. E o Flávio não. O Flávio, por outro lado, carrega um histórico de polêmicas, de investigações, que o torna um candidato de altíssimo risco. Para o Centrão, apoiar o Flávio seria comprar uma briga que eles não precisam ter. Especialmente com uma alternativa mais palatável, como o Tarcísio na mesa. Exatamente. E a resistência do judiciário segue uma lógica parecida. O conflito, né? O conflito. A relação do judiciário, especialmente do STF, com o governo Bolsonaro foi extremamente conflituosa. O Flávio, como um dos principais articuladores do pai, e ele mesmo alvo de investigações, ele personifica essa tensão. Uma candidatura dele seria vista como a continuação direta desse conflito. Exato. Já o Tarcísio, embora seja do mesmo campo, tem um perfil que não é de confronto direto. A avaliação interna do grupo, segundo a fonte, é que seria infinitamente mais difícil construir pontes com o Flávio na cabeça da chapa. Então, o que a gente tem aqui é um dilema clássico. De um lado, a pureza ideológica e o controle da família, com o Flávio. Isso. E do outro, o pragmatismo e a viabilidade eleitoral com a chapa Tarcísio-Michele. Perfeito. A candidatura do Flávio seria para a base mais fiel, uma tentativa de manter o bolsonarismo puro sangue. Mas ela provavelmente afastaria eleitores de centro e dificultaria muito a montagem de uma coalizão. E a chapa com o Tarcísio é o oposto. É o oposto. Ela expande o diálogo, mas ao custo de ceder o protagonismo e de correr o risco, a longo prazo, de ver o bolsonarismo ser absorvido ou superado pelo tarcisismo. Então, ao analisar esses dois cenários que o artigo desenha, fica claro que a escolha deles vai dizer muito sobre como eles próprios avaliam a força do movimento nesse momento. Perfeitamente. Se optarem pelo Flávio, é um sinal de que acreditam que a força do sobrenome e da base radical é suficiente para vencer, mesmo contra tudo e todos. E se optarem pela aliança? A cabeça da chapa talvez já não tenha a mesma capacidade de agregar, especialmente sem a figura carismática do Jair na disputa. E a coluna do Gadelha dá alguma pista de qual cenário é o mais provável hoje? Sim, a apuração dele indica que hoje a chapa Tarcísio-Michele é vista como o caminho mais provável e estratégico. A solução de compromisso. É a solução de compromisso. Ela resolve vários problemas de uma vez. Aproveita a popularidade do Tarcísio, mantém a base engajada com a Michele e garante a influência da família no executivo. E a candidatura do Flávio? A candidatura do Flávio, por enquanto, parece mais um plano B do plano B, uma carta para ser usada caso o acordo com Tarcísio, por algum motivo,
não se concretize. Fica claro, então, que a prisão do ex-presidente não foi o fim do jogo, mas sim o começo de uma partida de xadrez completamente nova para a direita brasileira. E muito mais complexa. A discussão que a coluna revela vai muito além de nomes. É sobre a sobrevivência e a reconfiguração de um projeto político inteiro. Sem dúvida. E a fonte nos deixa com uma atenção fundamental para a gente observar nos próximos meses, que é a grande pergunta que paira sobre o futuro desse movimento. Que seria? O bolsonarismo precisa necessariamente de um Bolsonaro no topo da chapa para se manter coeso? Ou ele consegue evoluir para um modelo com um novo líder, como o Tarcísio, e a família atuando num papel de Coadjuvante, poderoso, com poder de veto, mas ainda assim coadjuvante. Exato. Essa é a questão de $1 milhão para eles. E essa situação toda me leva a pensar em algo que a coluna não aprofunda, mas que fica implícito em tudo isso. E o que seria? A perspectiva do próprio Tarcísio de Freitas. Toda a análise da coluna, naturalmente, foca nos cálculos da família Bolsonaro. Mas e ele? Bom ponto. Como político em ascensão, com um capital político próprio e crescente, como ele navega essas expectativas? Imagina receber a proposta para ser o rosto de uma chapa presidencial, mas com a condição de que sua vice vai ter o papel explícito de garantir os interesses de outra família. É um ponto excelente. Isso nos leva a uma reflexão final que vai além da eleição de 2026. Digamos que essa chapa vença. Certo. O que isso significaria para a autonomia política de um presidente Tarcísio de Freitas? Ele seria um presidente com sócios? Exato. Como ele governaria sabendo que qualquer movimento percebido como um distanciamento do legado de Bolsonaro poderia gerar uma crise interna instigada pela própria vice-presidente dele? Seria uma presidência sob vigilância constante. Um equilíbrio delicadíssimo entre o seu próprio projeto de governo e o compromisso de ser o guardião de uma herança política que não é a sua. Essa dinâmica, por si só, poderia definir todo o mandato. É uma questão que fica em aberto e cuja resposta só o tempo vai nos dizer.